E aí galera, beleza? Galera, trazendo mais um documentário pra vocês aqui no canal, mas esse aqui é um pouco mais curto, só que é muito grave e recomendo cautela aí, quem não tá num bom dia aí, deixa pra assistir outro dia porque é muito pesado esse caso. E se inscreve aí por favor, beleza? Se puder deixar um like aí, um comentário, compartilhar com quem vocês sabem que pode se inscrever também. Mas é muito importante que se inscreve no canal para eu poder manter aqui, beleza? O canal, porque é embaçado, o YouTube não distribui legal os vídeos para quem tá começando, entendeu? E eles querem que a gente investe, né, para promover os vídeos, mas que jeito, né? E vamos pro caso, beleza? O caso de hoje é da Cherish Periwinkle. Ela era uma menina de 8 anos que foi sequestrada, estuprada e morta em 2013 em Jacksonville, na Flórida. O caso voltou a ganhar repercussão recentemente devido ao andamento dos recursos judiciais de seu assassino. O crime ocorreu após a mãe da Cherish, a Heine Periwinkle, permitir que ela saísse de um supermercado Walmart acompanhada por um estranho, Donald James Smith. Um absurdo. Tudo em volta desse caso é absurdo, cara. Os detalhes do caso, tá? O encontro. O Donald Smith ele aproximou-se da família no supermercado e ofereceu um cartão de presente de $150 para comprar roupas e comida. A abordagem. Após passar algum tempo na loja, Smith convenceu a mãe de que levaria Cherish à lanchonete no mercado para comer enquanto ela terminava as compras. As câmeras de segurança registraram Smith saindo da loja com a menina. O crime. Em vez de ir à lanchonete, Smith levou Cherish para sua van no estacionamento, onde a sequestrou. O corpo da menina foi encontrado horas depois em um riacho próximo. Os desdobramentos judiciais, tá? O filho da puta do Donald James Smith foi condenado por homicídio em primeiro grau, sequestro e estupro. Em 2018 ele foi sentenciado à pena de morte. Recentemente, em abril de 26, casos similares de sequestros em estacionamentos e o debate sobre a segurança infantil no ZEUA continuam a trazer este caso como um exemplo trágico de alerta para pais irresponsáveis. Agora eu vou passar para vocês a cronologia, tá? Do caso da Cherish Periwinkle. E é um dos registros mais detalhados e perturbadores de crimes contra crianças no ZEUA, devido ao uso de câmeras de segurança que capturaram quase todos os passos do assassino. Agora está aqui a ordem dos eventos ocorridos entre 21 e 22 de junho de 2013, tá? Em 21 de junho de 2013, o encontro e o sequestro. Aproximadamente 8 da noite, a Heine Periwinkle e suas 3 filhas estão em uma loja de departamentos, Dollar General. Donald Smith as aborda, ouve que elas estão passando por dificuldades financeiras e oferece um cartão presente de $150 para comprar roupas e comidas no Walmart. 8h30, a família entra na van branca de Smith. Mano, como que essa mulher entra com 3 crianças? Essa filha da puta, né? Na van do maluco, cara. Ele os leva até um Walmart em Jacksonville, entre as 9 e 10h30. O grupo passa cerca de 90 minutos circulando pela loja. Câmeras mostram Smith agindo de forma prestativa, escolhendo roupas para as meninas. Às 10h40, Smith diz que está com fome e se oferece para levar Cherish até a lanchonete McDonald's, dentro do Walmart, para comprar cheeseburgers, enquanto a mãe termina de passar as compras no caixa. 10h50. Câmeras de segurança registram Smith e Cherish saindo da loja em direção ao estacionamento, em vez de irem para a lanchonete. 11h11. Heine Periwinkle percebe que eles estão demorando e começa a procurá-los. Ela liga para a polícia para relatar o desaparecimento. Aí já é 22 de junho, tá? O crime é a captura. Meia-noite a 1h da manhã. A van de Smith é vista em uma área pantanosa e isolada, próxima a uma igreja batista. É neste intervalo que o estupro e o assassinato por estrangulamento ocorrem. 5h30 da manhã. Um alerta Amber oficial é emitido para todo o estado da Flórida com a descrição da van branca. Demoraram pra caralho pra soltar esse alerta Amber, né? Só que aí a merda já estava feita, né? 8h30, um policial rodoviário avista a van de Smith na rodovia I-95. Após uma breve perseguição, Donald Smith é preso. Ele estava coberto de lama e grama. Às 9h da manhã. Pouco após a prisão, o corpo de Cherish Periwinkle é encontrado por equipes de busca em um riacho sob uma densa vegetação, perto de onde a van foi vista durante a madrugada. O pós-crime e o julgamento, tá? Em 2013, em junho,
Descobre-se que Smith era um predador sexual reincidente que havia sido libertado da prisão apenas 3 semanas antes do crime. Por que soltou um merda desse, cara? Por que, cara? Por que não passou esse filho da puta aí? Se o filho da puta já tivesse virado presunto, não tinha acontecido nada. Aí a menina tava plena aí numa vida. Mano. Revolta essa porra. 2018, fevereiro. O julgamento ocorre. As evidências de DNA e os vídeos de vigilância são esmagadores. O júri leva apenas 15 minutos para considerá-lo culpado. 2018, maio. Donald James Smith é formalmente sentenciado à pena de morte. O assassinato de Sheriff Periwinkle gerou uma indignação pública que forçou legisladores da Flórida a fecharem brechas legais que permitiram a soltura de Donald Smith pouco antes do crime. Agora eu vou passar para vocês as principais mudanças no monitoramento de predadores sexuais, né? Reformas no programa de compromisso civil em 2014. Após o caso, a Flórida aprovou um pacote de leis para formar o ato Jimmy Rice. Fechamento de brechas. Donald Smith havia sido solto de uma prisão local por uma contravenção, o que o fez escapar da avaliação de periculosidade que normalmente ocorria apenas em prisões estaduais. A nova lei passou a permitir que criminosos sexuais condenados até por contravenções sejam avaliados para confinamento civil por tempo indeterminado se forem considerados um perigo à sociedade. Sentenças mínimas. Aumentou-se a pena mínima para predadores sexuais perigosos, aqueles com múltiplas vítimas ou uso de armas, de 25 para 50 anos de prisão. Monitoramento de veículos e tecnologia. Uma falha crítica no caso de Sheriff foi que Smith usou a van de sua mãe, que não estava registrada em seu nome. Registro de veículos. Atualmente, predadores registrados devem informar todos os veículos aos quais têm acesso, incluindo carros de parentes ou colegas de quarto. Até parece que eles registram. Identificadores digitais. Eles agora são obrigados a registrar qualquer apelido ou identificador que usem na internet, além de informações sobre locais de trabalho voluntário. A identificação e verificação, tá? Essas leis são recentes, 24 e 25. A Flórida continuou a endurecer as regras recentemente através de novas legislações sancionadas pelo governador Ron DeSantis. A designação da CNH. Foi mantida a obrigatoriedade de que a carteira de motorista em um predador sexual tenha a inscrição Sexual Predator em destaque, facilitando a identificação imediata por policiais e cidadãos. Verificação de endereço. Agências policiais locais agora devem realizar verificações presenciais de endereço pelo menos 4 vezes por ano para predadores sexuais e 1 vez para infratores comuns. Nossa. 4 vezes só por ano. Restrições de residência. Novas leis proíbem predadores condenados por crimes contra crianças de morarem a menos de 300 metros, 1.000 pés de piscinas públicas, além da proibição resistente para escolas, parques e playgrounds. A informação sobre a gravidade extrema das lesões internas da Sheriff Periwinkle, ela foi apresentada no tribunal pela doutora Valerie Hall, que era a médica legista-chefe de Jacksonville na época do julgamento, lá em 2018. Em muitos documentários e episódios, principalmente no YouTube, usaram o termo que ele tirou os órgãos dela do lugar, de tanta extrema violência que foi no estupro, sabe? Mas dizem que, embora o termo tirar órgãos do lugar possa ser uma interpretação popular ou de mídias sociais para descrever essa violência, o testemunho técnico ele detalhou o seguinte, tá? A violência extrema. A doutora Hall testemunhou que Sheriff sofreu uma força tão brutal durante o estupro e a sodomização que houve danos físicos massivos e hemorragia interna severa em seus órgãos genitais e áreas pélvicas. Tá dando muita raiva isso, né, cara? Filho de uma puta, esse desgraçado, velho. A tortura. Ela descreveu o crime como um ato de tortura, afirmando que Sheriff não morreu rapidamente e sofreu ferimentos por impacto contundente na cabeça e estrangulamento. A reação do tribunal. O depoimento foi tão gráfico e as fotos da autópsia tão perturbadoras que a própria doutora Hall chorou no banco das testemunhas e teve que pedir uma pausa de 10 minutos para se recompor. Jurados também ficaram visivelmente abalados e alguns não conseguiram olhar para as evidências fotográficas. É muito pesado isso, né? A promotora do estado, Melissa Nelson, também reforçou essa narrativa de brutalidade absoluta em seus argumentos, descrevendo que o réu usou uma força tremenda que mutilou o corpo da criança de apenas 30 quilos. Mano, como que não mataram esse filho da puta? Esse cara tinha que ser passado ali na hora, esse desgraçado aí, filho da puta, velho. Tinha que ter mandado esse filho da puta
de vala ali já na hora, já. Desgraçado, velho. Soltaram esse filho da puta, uma merda que esse maluco fez em 3 semanas solto. As evidências de DNA citadas pela doutora Hall e por outros peritos criminais foram fundamentais para a conclusão do caso. Amostras coletadas do corpo da vítima e de roupas descartadas pelo réu estabeleceram uma ligação direta e incontestável entre Donald Smith e o crime, corroborando os depoimentos sobre a natureza da agressão. Ora, as atualizações mais recentes sobre o caso indicam que o assassino continua no corredor da morte, enquanto as irmãs de Cherish vivem em um novo país, tá? A situação do desgraçado aí, do Donald James Smith, o assassino. Status de detenção. Donald, atualmente com 65 anos, permanece preso na Union Correctional Institution, em Hayford, na Flórida. Pena de morte. Ele continua sentenciado à morte, embora a Suprema Corte da Flórida tenha mantido sua condenação e sentença por unanimidade em 2021, Smith iniciou uma nova fase de recursos. Recursos recentes, 24 e 25. Em dezembro de 25, os advogados de Smith apresentaram argumentos à Suprema Corte da Flórida, alegando que ele não teve uma defesa adequada durante o julgamento original de 2018. Tinha que ter defesa esse filho da puta, tem que defender do que esse bosta, hein? Eles tentam anular a sentença de morte, argumentando que erros cometidos pelos seus advogados anteriores prejudicaram o caso. O tribunal ainda avalia esses pedidos de novo julgamento. Não avalia porra nenhuma, tem que passar esse desgraçado aí. Fritar esse filho da puta. A guarda das irmãs de Cherish, tá? A perda de guarda. Pouco após o crime em 2013, o Departamento de Crianças e Família, DCF, retirou a guarda das outras duas filhas de Rainey Periwinkle, Destiny e Nevaeh, citando preocupações com a segurança e o histórico da mãe. Iam ter tirado antes, né? Isso aí não tinha condição nenhuma de ser mãe. A adoção internacional. As meninas foram oficialmente adotadas por uma tia que vive na Austrália. A localização atual, elas se mudaram para a Austrália no início de 2017 para começar uma nova vida longe da exposição mediática do caso. Rainey Periwinkle não tem mais direitos de custódia sobre elas. O pai biológico da Cherish Periwinkle chama-se Billy Jarreau. Ele vivia na Califórnia na época do crime e teve uma participação marcada pela dor e por críticas severas ao sistema judicial da Flórida. É outro bosta também, né? Dois merda desse aí tinha condição de ter filho? Fala pra mim. Quantos que não tá assim, né? Mano, eu vou... é uns bagulho que não dá, cara. Não dá. Hoje eu tava... Só vou sair rapidinho do roteiro aqui, porque isso me veio na cabeça. Eu tava descendo a rua, que eu moro avenida, praticamente, né? E vi uma mina novinha, tá ligado? Umas 2, 3 ruas pra cima. Ela tava carregando, eu não sei se era 2 ou 3 crianças. Mano, a mina era muito nova, tanto que comentaram sobre isso quando eu atravessei a rua do lado da rua. E novinha, cara, nem sei se é de maior essa mina. Com 2 crianças assim, ó, uma em cada... Ela tava levando um negocinho e tava 2... como é que é o nome? Carrinho de bebê. Com 2 crianças, mano. Sei lá, se é gêmeos, se... Nem parei, nem olhei também. Só viu ela vindo com os carrinhos, né? Eu tava descendo. E reparei que ela era muito nova. E... ela entrou... Mano, sinceramente, sem condição nenhuma de ser mãe, sei lá quem era. Mas ela descendo assim, raspando o carrinho ali na parede, assim, de um comércio que tinha ali, sabe? Se encolando toda ali. E quando eu vi assim, ela já tinha soltado, tá ligado? Porque, porra, até eu ia ajudar, né? Pô, você é louco. Mas assim, foi muito rápido, entendeu? Mas assim, você vê que, mano, não dá, velho. Não tem condição nenhuma. E outra, nova, mano. E quantas aí põe filho no mundo aí? Tanto a mulher quanto o homem, né? Que participaram disso, mano. E não tem condição, mano. Isso aí tinha condição de criar? Olha como o cara deu bote nela. Com $150. E ludibriou a mulher, mano. E ainda levou a filha dela. Mano, como que ela deixa ali? As meninas tinham que estar perto dela o tempo todo. Nossa, foi um vacilo aí que, pelo amor de Deus, mano. Eu vou passar pra vocês aqui os detalhes sobre a situação dele e a trajetória no caso, tá? O pai dela. A luta pela guarda e o dia do crime. A batalha judicial. Billy Jarreau lutou na justiça pela guarda de Cherish durante cerca de 5 anos antes da tragédia. Ele afirmou que o sistema jurídico falhou por sua filha considerar a guarda primária mãe, Rainey Periwinkle, apesar dos alertas sobre o ambiente em que a menina vivia. Isso aí também é foda, né? Mas o maluco devia... Mano, é foda isso aí, porque... Puta, é do caralho.
O plano para o verão. Cherish estava com a viagem marcada para a Califórnia exatamente no dia seguinte ao seu desaparecimento, sábado 22 de junho de 2013, para passar as férias de verão com o pai. Billy acordou cedo naquela manhã esperando a chegada dela no aeroporto, mas recebeu a notícia do sequestro. A participação no julgamento. Depoimento de impacto. Durante o julgamento de Donald Smith em 2018, Billy Jarreau apresentou uma declaração de impacto emocionante, lida por seu advogado, e afirmou que se Cherish o fazia acreditar em anjos, Donald Smith o fazia acreditar em monstros. Ele evitou o confronto. Billy optou por não estar presente fisicamente na leitura da sentença final para evitar o confronto direto com o assassino, temendo sua própria reação emocional ao ficar no mesmo ambiente que o homem que matou sua filha. Relação com as outras filhas. Pai diferente. É importante notar que Billy Jarreau é pai biológico apenas de Cherish. As outras duas irmãs de Cherish, Destiny e Nevaeh, são filhas de outro homem. Distanciamento da mãe. Após o crime, Billy cortou relações com Rainey Periwinkle e, por meio de seus advogados, expressou que considerava a mãe criminalmente responsável. Assim, essa mulher tinha que estar presa, cara, por ter deixado a menina sair com um estranho, embora o Estado tenha decidido não indiciá-la. Atualmente, Billy Jarreau mantém uma vida reservada na Califórnia, longe dos holofotes, tendo declarado na época da sentença de morte que estava pronto para tentar seguir em frente sua vida, apesar da perda irreparável. A decisão de não processar Rainey Periwinkle, a mãe de Cherish, foi controversa e gerou intensos debates na época, mas baseou-se em critérios técnicos e jurídicos especificados do estado da Flórida. A ausência de intenção criminosa. Para que houvesse uma condenação por negligência infantil culposa ou abandono, os promotores precisariam provar que Rainey agiu com uma indiferença imprudente à vida da filha. Ela, enquanto ela estava escolhendo roupa lá numa porra de um vale, ela deixou a menina sair e sumir por uma hora e meia até ela se dar conta que isso era muito tempo. Pelo amor de Deus. A enganação. O Ministério Público entendeu que ela foi vítima de uma manipulação psicológica extrema. Grooming. Donald Smith, um predador experiente, passou horas construindo confiança, comprando roupas e agindo como um bom samaritano diante de uma mãe em situação de vulnerabilidade financeira. Nisso ela é uma vítima também. Ele simplesmente chegou e abordou ela com as meninas, vendo que ela estava numa situação desgraçada, mas assim, puta que pariu, não é possível que ela não tinha ninguém pra pedir ajuda, pedir isso pro pai da Cherish, pro outro pai lá, que deve ser um merda também, as outras meninas, mas assim, mano, ela não tinha em momento nenhum ter deixado a menina lá, ela veio de um supermercado lá, pô, tinha funcionário, provavelmente segurança, Walmart, né? Pô, puta que pariu, né? Como é que ela deixa a menina sair com o cara, pô? Ela vacilou sim, não tem desculpa nenhuma, não adianta quererem colocar a coisa nisso. O entendimento da promotoria. A promotora Angela Corey afirmou que, embora a decisão de Rainey tenha sido terrivelmente errada, ela não constituiu um crime sob a lei da Flórida, porque ela acreditava que a filha estava segura dentro do estacionamento. O local público e ninguém. Quem está seguro dentro do estacionamento, caralho? Que pariu. O foco no verdadeiro culpado. A estratégia da promotoria foi concentrar todos os recursos e a narrativa no agressor, evitar a vitimização secundária. Processar a mãe poderia dividir a culpa no tribunal. A defesa de Donald Smith tentaria usar a negligência da mãe para diminuir a responsabilidade dele ou para evitar a pena de morte. Tem isso também. Testemunha-chave. Rainey era a principal testemunha contra Smith. Se ela estivesse sob acusação criminal, seu testemunho poderia ser invalidado ou ela poderia invocar o direito de permanecer em silêncio. Foda, né? Punição civil e social. Tá? Embora não tenha enfrentado a prisão, Rainey sofreu as sanções máximas na esfera civil, perda da guarda. O Estado determinou que ela era inapta para cuidar das outras filhas, resultando na perda permanente do pátrio poder. Que eu mencionei para vocês aí acima, né? Um pouco antes. O julgamento público. Ela viveu sob constante vigilância e crítica social, sendo hostilizada publicamente por anos. Agora a gente vai falar sobre a mudança na percepção de negligência. O caso de Cherish serviu para que a polícia e o Departamento de Crianças e Famílias, o DCF, revisassem o que define um ambiente seguro. Ficou claro que a presença de outras pessoas no supermercado não garante segurança de uma criança se ela for entregue a um estranho. Atualmente, Rainey Periwinkle vive em relativo isolamento. Ela tentou, sem sucesso, recuperar o contato com as filhas que foram para a Austrália. Nem tem que ter contato mesmo. Apesar da gravidade do caso, não houve um processo civil bem sucedido ou condenação contra o Walmart ou contra o estado da Flórida por falhas de vigilância no caso de Cherish Periwinkle.
Aqui estão os detalhes sobre essa questão. Responsabilidade do Walmart. Embora o sequestro tenha ocorrido dentro e nos arredores da loja, o Walmart não foi processado por negligência de segurança nesse caso específico. A defesa da loja. Juridicamente, é difícil responsabilizar um estabelecimento comercial pelo sequestro de uma criança quando a própria responsável legal, a mãe, entregou voluntariamente a criança ao agressor. Mas deveria ter alguém ali do estacionamento pra brecar a saída desse filho da puta com a menina, né? Ninguém viu eles entrando lá. O cara entrou com 4 mulheres, 3 crianças e uma mulher. Ninguém viu. Câmeras como evidência. O sistema de segurança do Walmart foi, na verdade, uma ferramenta crucial para a promotoria, fornecendo as imagens que rastrearam cada passo do Donald Smith Sheriff, o que garantiu sua condenação rápida. Responsabilidade do Estado, DCF e Polícia. O pai de Sheriff, Billy Jarreau, e seus advogados foram os maiores críticos das falhas do sistema governamental. O histórico ignorado. O Departamento de Crianças e Famílias já tinha investigado a família Periwinkle várias vezes antes do crime por questões de negligência e instabilidade emocional da mãe. O pai alegou que o Estado falhou ao não lhe conceder a guarda anteriormente, o que teria evitado a tragédia. A falha com o agressor. Houve duras críticas ao fato de Donald Smith ter sido solto apenas 3 semanas antes do crime. Ele era um predador conhecido, mas uma brecha no sistema de monitoramento permitiu que ele ficasse em liberdade sem supervisão rigorosa após uma condenação menor. Para finalizar, as consequências em vez de processos. Tá? Em vez de indenizações financeiras via tribunais, o foco do Estado voltou-se para mudanças legislativas para evitar que o erro se repetisse. Isso resultou em leis mais rígidas para o monitoramento de predadores sexuais na Flórida, visando fechar as brechas que permitiram a Smith estar livre naquela noite. O que você acha? Difícil, né? É uma situação desgraçada que esse filho da puta fez com a menina. E a forma como ele fez, né? Desgraçado, abusou da menina, estuprou ela violentamente e matou ela. Isso 3 semanas depois desses imbecil soltar esse desgraçado aí. O cara predador sexual. Eles sabiam e deixaram livre esse merda. E ele fez isso daí que ele fez, esse filho da puta. Você vê eles falando que a menina foi destruída pelo menina de 30 quilos, 8 anos de idade, né? Destruída por esse filho da puta quando ele atacou ela. E aí esse bosta tá no corredor da morte aí o quê? O crime aconteceu em 2013, né? Condenaram ele em 18, né? Na pena de morte. E tá respirando aí esse bosta, hein? Gastando dinheiro do governo. Podiam estar fazendo alguma coisa direita, né? Quase 10 anos aí que esse filho da puta foi condenado à morte. E por que não virou presunto aí? E essa mãe aí sem condições, né? Sem condições nenhuma. Sem condições, se é que dá pra chamar isso aí de mãe, né? E ainda o cara tentando há 5 anos ficar com a filha. É complicado, né? Devia ter ficado com ela à força. Levado a menina, porque não tinha condição essa mulher ficar com essa criança, cara. Não tinha condição nenhuma. Deixasse com ele lá, respondesse uns processos lá, foda-se. Mas pelo menos a menina estaria com ele, provavelmente, talvez segura, né? Sei lá, não sei se esse cara também é tão gente boa assim, a ponto de 5 anos lá, sabendo da situação dessa mulher que falaram que inúmeras vezes foram até lá, ela ter continuado com a criança. É que tem muito erro e muita brecha no sistema, né? E também muito foda-se, né? Eles simplesmente largam lá e... É difícil, né? É difícil falar, né? A gente não conhece, né? A gente não sabe, né? Ele surgiu depois, mas não tava esse cara o tempo todo. Porque ele não deu uma ajuda financeira ali. Porque tinha outras 2 crianças que não era dele. Mas a filha dele tava lá, né? E olha o que aconteceu. Agora essa mulher aí sem condições, cara. E esse filho da puta, esse cara tem que virar presunto, esse assassino, estuprador, desgraçado aí. Tá louco, ó. Eu falei pra vocês que vocês vão se revoltar com esse caso, né? Eu me revolto toda vez.
mesmo já conhecendo o caso. Agora eu não sei se vocês não conheciam ainda, vão se revoltar agora ouvindo pela primeira vez. Se você já conheceu, vão estar revisitando e provavelmente devem estar muito putos de novo. Eu vou ficar por aqui, a gente se vê amanhã, beleza? E eu conto com a inscrição de vocês, beleza? Porque eu preciso muito transformar esse canal em monetizado pra poder continuar aí com os vídeos. Eu trago vídeo todo dia, beleza? Tamo junto.